Políticas Públicas em Tese é um produto da disciplina Comunicação e Políticas Públicas do curso de Comunicação da UFMA. Neste episódio, conheça a tese As repercussões do Enem no currículo do ensino médio das escolas estaduais no Maranhão, o caso do Sintra. A tese foi defendida junto ao Programa de Políticas Públicas da UFMA e é de autoria de Deise Marinho Martins. Ela é a nossa entrevistada deste programa. Eu sou Franklin Douglas. E eu sou Joelma Baldez. E você acompanha a partir de agora o Políticas Públicas em Tese. Políticas Públicas em Tese. Deise Marinho Martins é graduada em Pedagogia, História, Filosofia e Psicologia pela UFMA. É especialista em diversas áreas, tem mestrado em Cultura e Sociedade e doutorado em Políticas Públicas, ambos pela UFMA. A pesquisadora é vinculada ao GAEP, Grupo de Avaliação e Estudos da Pobreza e das Políticas Direcionadas à Pobreza. O grupo é vinculado ao Programa de Políticas Públicas e ao Departamento de Serviço Social. É com Deise Marinho que Joelma Baldez conversa neste episódio de Políticas Públicas em Tese. Seja bem-vinda, professora Deise Martins. Obrigada por aceitar nosso convite. Começo lhe perguntando, como surgiu o interesse em estudar a relação entre o currículo do ensino médio e o Enem enquanto política de avaliação educacional? Obrigada, Joelma. Obrigada, Franklin. É um prazer poder colaborar, discutir esse tema. Então, a minha perspectiva o meu interesse pelo Enem, ele surge da minha experiência como gestora escolar do ensino médio durante 10 anos do antigo Centro Integrado do Rio Anil, Sintra. Durante as minhas pesquisas do mestrado, quando eu fiz o traçado da história da disciplina História do Maranhão, ficou nítido que não se estudava mais História do Maranhão no ensino médio, e tendo em conta que o Enem não solicitava esse conteúdo. Então, daí surgiu o mote para a pesquisa da tese, trabalhando os impactos desse Enem no ensino de História do Maranhão. Mas a minha orientadora, a professora Maria Osanira da Silva e Silva, sugeriu, e aí, vamos discutir só a história ou vamos entender essas repercussões no geral? E nós decidimos entender as repercussões desse Enem no ensino médio, no currículo, como um corpo de conhecimentos que estrutura o ensino na educação básica. A senhora caracteriza o ensino médio brasileiro como um locus de dualidade. O que isso significa? Então, considerando que a escola traz em si a característica de um microcosmo da sociedade, percebemos que a sociedade brasileira ela tem uma dualidade, uma diferença social muito grande, concentração de renda, a questão social pulsando, acesso a políticas de forma desigual. Isso também não é diferente na educação. Então, historicamente, tivemos uma sociedade para quem tem posses e outra sociedade para o povo. E assim o ensino médio se estruturou, a partir do momento em que as escolas formavam uma elite pensante e uma população para o trabalho. Durante todo o século XX, esse objeto, essa organização escolar se deu dessa forma. E aí tivemos toda uma redefinição no contexto da Constituição de 88, que ampliou o acesso ao ensino, à escola pública, gratuita e de qualidade, como diz o texto. Porém, as dualidades elas são históricas e foram permanecendo de forma mais sutil, mais suave no discurso, mas existem as dualidades. E toda essa perspectiva dos documentos, apesar do acesso ter sido ampliado, isso ainda existe. Estamos conversando com Deise Martins, pesquisadora do Grupo de Avaliação e Estudos da Pobreza e das Políticas Direcionadas à Pobreza, o GAEP. O que podemos considerar como avanços e retrocessos no ensino médio brasileiro nas primeiras décadas deste século, professora? Então, nesse século, a gente teve aí o boom da oferta de vagas, da ampliação da matrícula, mas o Brasil é um país de políticas educacionais muito quantitativas, em que as pessoas se preocupam em colocar mais pessoas na escola, mas deixam, por vezes, pendentes preocupações com a melhoria, com a qualidade desse processo. E aí também temos uma outra questão, que é a perspectiva do formato, do modelo de ensino, um ensino que vem a cada momento se transformando em integral. Essas perspectivas, essas políticas são avanços, porém marcados por descontinuidades.
Nós temos aí uma política de formação para professores do ensino médio que iniciou no governo e com a mudança de estrutura no governo, essa política foi cessada. Então, nosso país ele avançou muito em termos de ampliação do acesso para a população no ensino médio, porém, com muitas idas e vindas nessas estruturações dessas políticas, nessas ações. A senhora optou por pesquisar o Cintra, Centro Integrado do Rio Anil, que se tornou unidade plena do IEMA, Instituto Estadual de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão. Além da senhora ter atuado nesta unidade de ensino, por que o Cintra? Então, o Cintra ele foi selecionado como um campo intencional de pesquisa, primeiro para o acesso aos documentos, porque nitidamente você tem dificuldades quando você vai mexer com política educacional no acesso a esses documentos dentro de uma estrutura burocrática. Então, além do acesso aos documentos, acesso aos participantes, estudantes do matutino, do noturno, que precisaram participar, professores, gestores, dentro da própria estrutura da SEDUC, o Cintra ele trazia em si uma história de pioneirismo. Foi o primeiro projeto de educação integral estruturado no Maranhão. E, nesse sentido, a gente tem todo um imaginário das pessoas que estudaram no Cintra, os profissionais que estavam lá há 20 anos. Esse projeto ele foi se reestruturando, algumas coisas foram se perdendo nessa descontinuidade política, e nesse sentido a gente também tinha um campo muito amplo. Nós tínhamos no matutino 72 turmas de ensino que era possível fazer ali uma amostra muito boa. Professores de várias disciplinas, não tinha só um professor de filosofia, tinham 4. Então a gente poderia ter uma amostra maior em termos de participante que pudesse nos dar uma ideia da dimensão que foi o impacto do Enem numa rede que era a rede estadual de ensino em São Luís. Políticas públicas em tese. E na opinião da senhora, o investimento em diretrizes voltadas para o Enem, dentro da rede estadual, torna os estudantes mais competitivos em relação aos estudantes da rede privada para o ingresso no ensino superior, ou será que isso amplia a problemática? Então, para fundamentar a minha tese, eu tomei por base um conceito de Eric Hobsbawm, que é um historiador marxista, que é o conceito de invenção da tradição. Então, ele mostra que você vive numa sociedade que constantemente se reinventa, busca no passado práticas para serem redesenhadas, dizer que aconteceram mudanças, porém as estruturas seguem as mesmas. Então você tinha um vestibular conteudista, em que a pessoa já decidia o que ela queria para fazer a sua prova. Ela precisava dominar conteúdos como, por exemplo, balaiada, aspectos econômicos do Maranhão. E você tem um formato que altera para o Enem, que vem das competências e habilidades, onde você não vai necessariamente se dedicar a absorver um conteúdo, mas a trabalhar discussões, práticas, entendimentos sobre esse conteúdo na sociedade, na realidade. Porém, a prática de seleção continua a mesma. É um projeto seletivo, por quê? Porque você vai ter acesso a esse formato de currículo dependendo da sua situação socioeconômica. Muitas vezes também a cultura, pensamento da cultura escolar, ela não foi alterada. Então a gente continua tendo ao longe do Enem por disciplina, quando a prova ela não é organizada por disciplina. Você tem o aulão de filosofia separado do aulão de história. E quando você vai para a prova, você tem uma estrutura de prova dita interdisciplinar, onde você precisa pensar com esses conteúdos. Então, nesse sentido, não houve tanto avanço em termos de troca de modelo. A lógica segue ainda a mesma. E só uma questão, a partir da tua primeira preocupação, e a história do Maranhão, e a geografia do Maranhão, e a literatura do Maranhão? Então, durante essa pesquisa, o que a gente percebeu é que na UEMA ainda segue no vestibular, por questões internas a UEMA segue com o Maranhão, mas em termos nacionais havia uma preocupação de formação de GTs, de grupos de trabalho, de educadores, vinculados ao MEC, no governos anteriores, lá 8 anos atrás, em pensar que pudesse se colocar algumas questões regionais. Porém, isso esbarrava na logística do exame. De você, por exemplo, mencionar a única menção a Bumba Meu Boi, era uma menção a um boi de mamão, que é uma modalidade diferente do Maranhão. Então, a perspectiva regional, ela acabou sim sendo muito reduzida e nós não tínhamos. O que acontecia no ensino médio
era que quando chegava após novembro, os alunos procuravam um professor para ter aula de história para fazer a História do Maranhão no vestibular da UEMA. Mas o Enem ele não possibilita essa perspectiva, por causa da estrutura e da logística que é diversa. Há uma projeção de que ele precisa ser redesenhado com a reforma do ensino médio, com a BNCC, que é a Base Nacional Comum Curricular, que tem uma parte regional, mas não há nada ainda estruturado de como isso vai acontecer. E o que é possível fazer para conciliar o desenvolvimento das competências exigidas para o Enem e a formação da visão crítica dos alunos? Então, o Enem, ele tem uma proposta de aprendizado e de diálogo em relação a competências e habilidades, em que você vai pegar um conteúdo e contextualizar com a sua história de vida, com a sua vivência, com os seus conhecimentos, com as suas possibilidades. O problema é que a gente tem um sistema educacional que pensa a avaliação como testagem. Se essa escola A consegue tal índice, se essa escola tem mais aprovados no Enem, dá mais acesso. E essa lógica da disputa e da quantidade faz com que essa essência do aprendizado pela ciência fique de lado. Então, você não vê, por exemplo, iniciação científica no ensino médio sendo fomentada em rede. Você vê estruturas pontuais. Você tem o ensino técnico, o ensino médio tecnológico, que vai incentivar projetos de robótica e outros. Mas você não vê isso como um projeto em massa, que dê acesso a todo mundo à prática de letramento científico. E, na sua opinião, a formação continuada dos professores, ela, dentro dessa lógica, ela tem sido favorecida ou prejudicada? Na verdade, a única iniciativa que a gente teve no último século, no século XX e agora recentemente no século XXI, foi o Pacto Nacional para os Professores de Ensino Médio. Ele foi um programa desenvolvido ali em 2014, 2015, que cessou após a troca de presidente, quando o Michel Temer assumiu, ficando somente o Pacto para Alfabetizadores, ou seja, o país continua se preocupando com a formação fundamental e deixando as séries posteriores para depois. E aquele momento foi o momento em que a gente conseguiu fazer formação continuada em serviço. Os professores sentavam, discutiam a teoria, entendiam essas mudanças de perspectiva pedagógica, e aí isso ajuda no amadurecimento da cultura, de pensar, não, mas há anos atrás não era assim, por que esses meninos hoje não aprendem? Por quê? Porque eles dialogavam, discutiam teorias sobre essas mudanças pedagógicas, isso melhorava o amadurecimento das práticas docentes. Então, esse programa ele foi extinto. Algumas escolas, pontualmente, algumas redes continuaram mantendo essas atividades, mas não é nada organizado, se reduzir a lives, a formações para assimilar formatos de avaliação externa. E isso é uma perda muito grande, porque sem formação docente, você não consegue dialogar nem melhorar as práticas do trabalho pedagógico. Na sua tese, a senhora destaca que a autoavaliação é também deixada de lado nos processos avaliativos, por conta de toda a preocupação com o Enem. Como que a autoavaliação poderia ser benéfica para a construção dessas competências que são exigidas para os estudantes do ensino médio? Então, o exemplo maior é a escrita. Você tem toda uma preocupação em treinar esse estudante com técnicas de redação, mas ele não sabe falar sobre si mesmo, sobre o que ele pensa a respeito. Então, teve alguns estudantes foram entrevistados, o que eles sabiam sobre o Enem. Então, alguns disseram, é uma prova que a gente precisa fazer para entrar na universidade. Outros disseram, é uma prova que a gente não pode usar boné para fazer. Então, vejam a interpretação, a diferença de interpretação sobre o que é esse Enem que tanto está cercado ali. Então, a autoavaliação ela vai auxiliar a pensar sobre suas escolhas, sobre suas organizações para poder lidar com a vida, com o que vai fazer diante do seu mundo, da sua realidade, não necessariamente com a existência de uma disciplina, que é o que a gente vem discutindo hoje com as reformas que estão em vigência. Criar uma disciplina para que esses estudantes possam se avaliar se eles podem desenvolver essa prática dentro do próprio currículo. E a partir dessa pesquisa e da tese, o que tu sintetizaria como avaliação conclusiva dessa relação da repercussão do Enem com a formação das escolas estaduais e, no caso, exatamente o SINTA? Então, a repercussão maior que se deu é nesse sentido de que ainda há essa contradição de um Enem que existe, que se diz interdisciplinar, e uma prática ainda conteudista e disciplinar e preparatória
baseada em conteúdos que acabam tendo contradições e que acabam não preparando necessariamente o aluno nem mesmo para atingir um desempenho básico da competição. Um outro aspecto é que, para isso, a gente precisa pensar em iniciação científica, pensar em momentos em que esses estudantes saibam trabalhar coletivamente por meio de projetos, pensando em como trabalhar isso na realidade, são aspectos que a tese deixou à mostra e que vão auxiliar na superação do entendimento de que a avaliação é testagem em índice, que é uma coisa, a avaliação externa ela é necessária, sim, porque ela vai subsidiar políticas, mas ela não deve ser o centro do processo. O centro do processo é a ampliação da formação desse estudante, que não necessariamente vai indicar que ele tem uma apta formação, que ele esteja ali se ele tirou uma nota alta tecnicamente no Enem. Há estudantes que tiram notas altas, inclusive em escolas privadas, e chegam na universidade e não sabem fazer uma resenha, não sabem discutir e apresentar um trabalho. Na minha experiência como aluna, eu encontrei já na psicologia, quando eu fiz o Enem, eu encontrei estudantes que vinham de escolas onde o modelo era bem rígido, tiraram notas altas, mas para apresentar o seminário se martirizavam para decorar o texto, porque achavam que apresentar o seminário era decorar um texto. Ou seja, a prática tradicional prevalecendo sem o desenvolvimento da competência. Políticas públicas em tese. Nós estamos chegando ao fim da nossa entrevista aqui do nosso podcast e temos mais uma pergunta. Que perdas podem ser identificadas para uma avaliação da modalidade após a reforma do ensino médio que está em implementação? Então, a reforma do ensino médio surge de um entrelaçamento de discursos de que é preciso respeitar o interesse desse estudante. E aí, no mundo em que se precisa, em que se fala em interdisciplinaridade, se divide a formação dele em itinerários. Aquele que vai trabalhar o itinerário de humanas e linguagens, aquele que vai para o itinerário de ensino profissional, o que vai trabalhar o itinerário das engenharias. Isso é uma contradição, onde você precisa ser multi e você está separando. Mas o principal é o acesso ao direito da educação. É você estar numa rede de ensino onde esta escola A, ela não vai oferecer todos os itinerários, ela vai oferecer só humanas. Então, a rede vai deixar de contratar mais professores de humanas, vai mandar todo mundo de humanas para lá, para o bairro X, no bairro Y vai todo mundo de engenharia. Os itinerários, por exemplo, foram escolhidos via Google Forms. Você joga o Forms e qual é o itinerário que a sua escola vai querer? Isso é pensar um reducionismo. Você precisa pensar na reforma e considerar, sim, o que é válido para aquele estudante, na sua experiência, na sua formação principal. Você precisa articular o projeto de vida dele, sim, do que ele precisa. Nós temos hoje uma outra configuração de família. Porém, trabalhar rigidamente, de forma centralizadora, as decisões não amplia e nem democratiza. Faz com que reduza as expectativas e as melhorias, havendo uma maior ainda diferença entre a escola pública e a escola privada. Conversamos com Deise Marinho Martins, autora da tese As Repercussões do Enem no currículo do ensino médio das escolas estaduais no Maranhão, o caso do Sintra, defendida junto ao Programa de Políticas Públicas da UFMA. Professora, muito obrigada pela entrevista. Suas considerações finais, por favor. Então, gente, é preciso que a gente tenha um olhar atualizador cada vez mais em relação a essa temática do Enem. Hoje, a tese ela é de 2019, mas de lá para cá já tivemos uma BNCC, já tivemos uma reforma que está sendo discutida. Então, muitos aspectos já aconteceram em relação ao Enem, ele continua aí, mas não deve ser pensado como um jogo em que você vai para disputar. Ele precisa ser problematizado, sim, ele precisa ser discutido, para que a gente possa pensar a política pública educacional como acesso a um direito e não como seleção. Você ouviu a série Políticas Públicas em Tese, uma produção dos estudantes do curso de Comunicação Social da UFMA, da disciplina Comunicação e Políticas Públicas. Equipe de roteiro, locução, produção e edição: Cris Souza, João Batista Pinto, Joelma Baldez, Paola Cerdeira, Rafaela Rodrigues e Rose Carvalho. Supervisão de edição, Sailon Souza. Orientação, professor Franklin Douglas. Tchau, tchau e até o próximo episódio.